gente, boa noite, que noite linda, Shavuot, uma excelente semana a todos vocês. E hoje, para brilhantar 2024, nós iremos falar com um dos maiores produtores culturais deste país. Então, nós vamos falar muito sobre música, show, produções, artistas, racismo também, porque é muito importante. Então, galera, antes de mais nada, vamos lá curtir o Fala Itati. Vamos apoiar essa ideia, porque a Voz Preta da Educação está fazendo a diferença na vida de muita gente. Bom, como nós iremos falar sobre música, sobre artistas, é só com propriedade, é só com gente que sabe. E para esta conversa, este papo sensacional, eu tinha que trazer o melhor, tinha que trazer o maior, tinha que trazer Tony Prado. Tony Prada, vem para cá, abrilhantar o Fala Itati com a sua presença maravilhosa. Show de bola, gente! Fala aí, Tati! Salva de palmas! Salva de palmas para Tony Prado. Fala aí, Tony! Opa! O negócio está tão emocionante que o Tony... Ai, chegou para ficar. Chegou para ficar. Muitíssimo obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Obrigado pelas palavras. E para mim é uma honra enorme poder estar aqui com você nessa noite e com a sua galera, com o seu time, com o seu povo. Que top. Tony, você sabe onde a gente está? Onde você está nesse exato momento? Não sei onde eu estou. Você está no Capão Redondo. Eita, Capão Redondo! Querido, recebendo Tony Prada. Pois é, eu amo o Capão Redondo, já fiz muita coisa, tenho vários parceiros, vários amigos, tem o pessoal do Bloco do Beco, tem o pessoal do hip hop, ixi, uma galera... Pois é. Capão é Capão. Pois é, Capão é Capão. E aí a gente já tem que começar, primeiro, né, já agradeci, segundo, mandar olha, tem uma pessoa que eu já conversei com ele, que vai estar aqui no Fala Itati, que te mandou um abraço, um beijo, falou, cara, meu parceiro, Tati, estou muito feliz que ele está junto com a gente, porque eu falei, Tati, é um projeto educacional, Tony, e é um quilombo. A gente vai unindo pessoas, fazendo essa união, e aí, ó, Negro House. Esse é o querido. É o queridíssimo, o Negro House. Nossa, eu não vou falar quantos anos de parceria, de coisas que a gente faz junto, porque senão eu vou entregar a idade do Negro House. A minha não importa. Mas o mais lindo, o Negro House é um tijolo importante, o tijolinho que eu falo na construção de um castelo gigantesco chamado hip hop nacional. E o House é aquele cara que dentro do hip hop se preocupou com uma coisa que pouca gente se preocupava, que era a gestão, que era o fato de ser produtor, de correr. E sério, gente, apesar do talento maravilhoso, não existiria Happy Hood sem o House. Exatamente. Então, querido. Ele é um querido. Ele é um querido e vai estar aqui. O House também sou suspeita para falar do House. Sou suspeita, então eu fico feliz que a gente tem amigos, né, em comum, né, Tony? Sim. Isso é maravilhoso. O House está aqui pertinho, tem uma história com o Capão, tem uma história, é um excelente produtor, é uma pessoa que mora realmente no meu coração. Peraí que eu tô aqui, viu, gente? Não saí, não. Deixa só... Aí, ó, já voltei. É emoção de falar do Negro House junto com o Tony Prada. E o House está vivendo um momento tão lindo que ele agora... eu fui durante 30 anos gestor público. O House está vivendo esse momento agora de ser gestor público e tá dando aula. Dando aula, está fazendo umas reuniões top. E tudo isso ele vai contar. Vai contar aqui, eu quero que você acompanhe. O House é um querido. Que maravilha. Eu fico muito feliz. Sabe que o nosso povo, quando faz as coisas, faz com muita excelência e com muita responsabilidade. E essa noite hoje foi preparada, sabe, Tony, com muito carinho. Receber você para a gente é uma honra tremenda, porque um cara do seu porte não é para qualquer um.
E não adianta vir falar com modéstia, não é tudo isso. É sim, tá, gente? É sim, mais um pouco. É o cara que faz acontecer, né? Sai a fotinho bonitinha lá, mas por detrás tem a força de um cara que nem Tony Prada e o House, meu querido House. Bom, então vamos Minha nessa. parte é bondade sua. Você Não, sabe disso. mentira. Mentira, não é não, gente. Isso aí é assim, o povo, quando começa a ser humilde e modesto, prepara. É por isso que eu falo, Deus não dá asa à cobra voar. Porque se desse, se eu fosse metade desses caras, nossa, eu estaria falando para todo mundo. Fui eu que fiz, fui eu que fiz. Mas como eu não tenho esse talento todo, né? Aí eu tenho que ficar pedindo ajuda para os dois. E estou pedindo ajuda. Hoje eu enchi o saco do House no telefone. Antes de começar a live, já estava enchendo o saco do Tony Prada, mas é assim: quem tem amigo tem tudo, já dizia o Emicida. Ó, Marluce, amiga do Tony. Marluce Martins entrou aí. Boa noite, o Tony é brabo, é. O Ô, cara é brabo. Marluce. Boa noite, Marluce. Marluce é querida. Top. Beijo, Marluce. Conhece o Fala aí, Táxi? Se não, por favor. Vamos lá. É mulher preta? Marluce é mulher preta? Vai gostar. Pretinha. Vai Pretinha de gostar, então. primeira. Pretinha É? de primeira. Vai Pretinha gostar, fina. então. Penélope. Penélope charmosa. Maravilhosa, maravilhosa. Então vamos nessa, né? Vamos nessa, Tony. Já agradeci, já estou muito feliz e fico assim, sabe, lisonjeada mesmo com a tua presença. E aqui no Fala Itati é um programa educacional que a gente faz de histórias como a sua, potencializar isso na vida de outras pessoas. Porque sempre colocado para o nosso povo a criminalidade. Nos deram isso. Todo tipo de racismo, todo tipo de tragédia. E aí a gente traz aqui no Fala Itati pessoas que são potências, pessoas que fazem potências como você. E aí isso precisa ser falado, precisa ser mostrado dentro de todas as comunidades, dentro do povo preto, dentro das periferias, porque isso faz a diferença. Eu, enquanto professora, sei o quanto a representatividade é importante. Né? Eu já trabalhei em escolas em que eu tinha 2 alunos, 3 alunos no máximo, negros. E quando eu cheguei, os caras falavam: nossa, Pro, você era a melhor professora. Não era, era representatividade. É fazer parte, né? Olha, eu pertenço a esse grupo. E você faz parte desse grupo de representatividade, porque você me representa, você é um baita de um profissional. E isso precisa ser verbalizado, ecoado em tudo que é canto e mostrar que a gente consegue. Não é isso, Tony? Gratidão. É isso. Bom, vamos lá, Tony. Vamos falar de música já. Vamos passar para a música, que eu sou apaixonada aí por música também. É lógico que eu não tenho o seu conhecimento, mas vamos lá. Tony, eu não sei, eu parei muito no tempo na questão de música, sabe? Assim, os anos 70, 80, 90 foi o tempo que eu me encontrei. E aí eu sou meio assim, sabe? Eu fico comparando. Você faz essas comparações? Claro, sempre. É. Sempre. E é positiva a comparação, porque a minha é super negativa. Eu vou já dizer que eu já falo, não parece com fulana de tal, não tem a mesma coisa. Isso é ruim, Tony. A gente não deve fazer isso, né? Tem que dar voz para a galera nova. Eu acho que todo processo tem um início. E o novo tem um início. Eu entendo o que você fala, porque eu iniciei a minha paixão pela música nos anos 80. E os anos 80, para qualquer lugar que você olhar, você vai ter. Se você olhar para o rock and roll, você vai ter lá de Nossa. David Bowie uma infinidade de gente muito importante, especial. Se você olhar para Black Music, para o Soul, então o bicho pega. Pegou. Bicho pega. Mas hoje eu tenho também alguma dificuldade com a música que está sendo feita hoje, mas eu acho que tem um processo de início. Tem um início. A música dos anos 80, na verdade, ela foi semeada, plantada nos anos 60 e 70. Por exemplo, o R&B, o soul, mesmo o reggae, o próprio jazz e blues, assim, Tati, 80% dos artistas que a gente reconhece como monstros do jazz
provavelmente na década de 60 estavam passando fome. A gente vê isso em vários filmes. Você já deve ter assistido o filme, a biografia do Rei Charles, o filme Rei. A gente vê lá. A gente vê como é que era a vida desses talentos, desse músico. Então, é claro que a dos anos 70 e 80 tem um grau de especialidade. Os meninos de 19 anos, como Ray Charles, na época, ou como Marvin Gaye, ou como Smokey Robinson, ou como Diana Ross, para falar das meninas. Sim, Aretha Franklin. Aretha. Eles já nasceram muito grandes, muito fantásticos, já com seus 20 e poucos anos. Quando a gente olha para hoje, se olhar na música mundial, eu também consigo enxergar gente, por exemplo, como Anderson Paak, gente como a Liana La Havas, gente como o próprio... olha a doideira, o Bruno Mars, que nasceu como artista ultra pop, ultra ícone pop, e que você olhava para a imagem dele, você não via nem nenhuma negritude, parece que ele ganhou todo o dinheiro que tinha que ganhar, e agora ele falou assim, agora eu quero fazer a minha música, e a música dele inclusive no seu visual, hoje estético e tudo, é uma música afrocentrada, é uma música afro-americana centrada. No Brasil também eu tenho tido muita alegria, muita esperança, gente, por exemplo, como Lued Luna, eu tenho muita fé nessa menina, acho ela excepcional, acho que dali vai sair muita coisa fantástica. Gente como a Tássia Reis, eu acho que vai sair muita coisa boa dessas pessoas. O próprio, que já tem uma estrada, mas o próprio Ricon Sapiência é um artista que eu gosto muito e acho que ele precisa ser mais ouvido, né? E eu tenho fé, mas eu entendo o que você está falando, né? A comparação é muito desleal. Eu digo para você, a música é uma coisa que me salva, sabe, Tony? Eu tenho um processo muito forte com a música, porque assim, eu sou muito sensível à música, muito mesmo. Acho que eu deveria ter sido produtora musical, deveria ter investido nisso, mas fui descobrir isso muito tarde. Então, a música, ela me define muito, sabe? Então, tanto que eu não consigo ficar sem. E quando fico, é um estado de depressão tremenda, né? É uma loucura isso. Eu tenho o mesmo sentimento pela música, talvez por isso eu tenha optado. Eu tenho uma origem bastante pobre e bastante difícil na minha vida. E eu diria que a música foi a energia que me ajudou a me superar. Foi ela que me ensinou muita coisa. Eu fui fazer outras coisas no primeiro momento, inclusive gestão pública, uma série de outras coisas, mas nunca deixei de trabalhar com música e estar com música. E eu sempre brinco que produtor é meio músico frustrado. Como a gente, como Deus não me deu uma voz maravilhosa, uma voz de Barry White, ou do Marvin Gaye, ou do Cassiano, ou do Tim Maia. Então, eu decidi que eu ia trabalhar com eles. Eu ia ser o camareiro, o arrumador de cama para que a música pudesse desenvolver. Eu tenho a mesma relação com a música que você tem. Eu sou é o seguinte, eu posso estar morrendo de sono. Se começar a tocar música, eu não durmo. Eu vou até outro dia de manhã. Música boa, eu estou dizendo, né? Estou falando de música boa. Exatamente. A gente já vai chegar nessa história, Tony, mas vamos falar de música antes. Quando a Vitória Rios estava na Alfa, a locutora Vitória hoje é minha amiga, a Vitória. Um beijo, Vitória Rios. Você coloca aí, gente, um beijão para Vitória Rios. Uma mulher preta de uma voz lindíssima, né? E eu, por várias vezes, ela fazia um programa da madrugada, então ela começava lá para meia-noite e ia até as 4 da manhã. Alpha by Night, dali para diante. E aí ela colocava as músicas, era muito louco isso, porque ela colocava as músicas que eu precisava ouvir, parecia que eu estava pedindo para ela. Para fazer isso, a gente nem se conhecia.
E aí nasceu uma relação assim de fã, porque eu fazia Vitória Rios entrar na minha casa. E a música, para mim, essa questão mesmo sazonal. Eu tenho, quando eu estou limpar a casa, fazer comida, assim, fazer alguma coisa, estudar, eu tenho que colocar música. Aí eu tenho uma playlist assim. E aí eu me tornei tão rigorosa com música, eu me tornei meio chatona, sabe? Porque o pessoal fala assim: mas você não gosta? Não, não gosto. Não consigo ouvir, eu sou meia chata, eu preciso mudar Eu te isso daí. entendo, eu Eu te preciso entendo. Tem mudar. muita coisa que eu não gosto. O fato de eu Então. não gostar não quer dizer que ela não deva existir, mas também Exato. eu preciso não gostar de algumas coisas que eu acho que tem pouco a ver comigo, com a minha alma, né? Exatamente. E aí, eu conversando com um rapaz, e aí ele falando que ele gostava de música e tal, e aí ele falou assim para mim uma coisa: eu prefiro jazz do que blues. Aí eu fiquei pensando, né? Pensando, eu falei assim, puxa, um dia eu preciso conversar, perguntar para alguém que entende de música se existe diferença. E aí, uma vez eu estava conversando com o professor o Ivanir, e ele falou assim: Tati, o jazz é uma versão branca do blues. Eles não podiam usar ou escutar o blues, e aí eles inventaram o jazz. Aí eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Ah, Será que é essa? eu Aí eu queria, queria saber, eu queria essa pergunta, queria saber de você. eu queria me permitir, com muito respeito, né, e com humildade, discordar do professor, né? Discordar. Eu acho que o jazz o blues e o jazz são primos. São uma música, assim Legal. como são primos do samba e da bossa nova. São todas músicas que têm uma origem africana e que encontrou em algum canto da América uma forma de se expressar. Nos Estados Unidos, a música se desenvolveu sem o tambor, porque ele foi proibido oficialmente pela lei americana. Após algumas rebeliões dos homens e mulheres escravizados, em que a comunicação era dada pelo tambor, atendia assim, então o tambor foi proibido e os negros encontraram uma forma de expressar aquele groove do tambor nos seus instrumentos. E aí surgiram uma série de musicalidades negras dentro do território dos Estados Unidos, falando ali do soul e do blues, do jazz, são todos músicos, são primos. A diferença mais básica para você, falando muito a grosso modo, tem várias questões, várias texturas e diferenças, mas uma coisa para ficar mais preciso, claro, o jazz tem como sua principal pitada, seu principal molho, o lugar do improviso, né? Então, principalmente a busca pelo improviso, a busca pela espontaneidade da produção. Tanto é que boa parte do jazz nasceu e cresceu como música instrumental, né? Apesar de vários artistas que tinham origem no soul ou no gospel americano ou tal, ter se reencontrado no jazz e colocado voz no jazz, e aí a gente tem as vozes maravilhosas, né? De várias, Nina Simone, Dina Washington, Ella Fitzgerald, Ela Fitzgerald, Sarah Sarah Vaughan. Vaughan. Então, a gente tem as vozes, principalmente as femininas, maravilhosas, Eu amo a mas a Billie base, Holiday. Billie Eu amo a Holiday, Billie. Eu maravilhosa, maravilhosa, amo. uma voz linda e com uma história de luta Maravilhosa. maravilhosa. O blues, o blues tem aquela, na maioria das vezes, ele tem aquele ritmo marcado. Enquanto o jazz é livre e você ouve uma diferença muito grande de um jazz para outro, aquela liberdade de construção e tal, o blues tem uma marcação mais fechada, e então você ouve um artista de blues e outro do blues, é claro que cada um tem a sua personalidade, mas a batida é sempre marcada. E é aquela batida dos negros cortando cana, em especial no sul dos Estados Unidos, né? É a mesma batida
do trabalho dos negros cantando no corte de cana, na roça, do escravizado. A partir daí surgiu o blues. O blues tem uma cara também de lamento, tem aquela, na sua origem, um lamento profundo que tem a ver com todo esse processo de dor que os negros viveram tanto lá quanto aqui, mas falando do blues, está presente lá. É claro que depois surgiram brancos fazendo blues. Eric Clapton é um. Eric Clapton é um. Que colocou um olhar mais pop pro blues, mas boa parte do que ele faz é blues. Várias bandas, aliás, aqui no Brasil tem uma confusão, tem gente que ouve banda de blues e acha que é banda de rock. Né? Esse é parte do processo de um certo olhar embranquecido para o blues. Aliás, o rock também tem origem negra, né? Também tem origem no mesmo lugar que o blues. Mas eu, com muito respeito ao professor, eu diria que o... Opa! Que papo gostoso! Ah lá, Tatiana Lopes, maravilhosa. A esposa do Tony, maravilhosa. Gente, o Tony Prada tá dando um show, e vai continuar, viu? Mas fiquem aí, porque ele já volta, porque deve ter dado um probleminha aí na internet. Rodolfo, muito obrigado por você estar acompanhando a gente, Vladimir também. Realmente, Vladimir, mestre talentoso. Aí, ó, tá voltando, hein, gente? Calma aí. Elisete, eu também admiro demais o Tony Prada, o cara é de uma sabedoria. E aí, a Tati, minha xará, linda e maravilhosa, a mulher por detrás desse sucesso desse homem. Parabéns, Tati, é isso mesmo. Fico muito grata de saber que a sua família hoje está fazendo parte aí do Fala aí, Tati, isso é muito importante. Então, gente, ó, tá voltando Tony Prada, não saem, porque o negócio está ficando bom. A gente vai falar de muita coisa ainda, muita coisa interessante, diferenças musicais. Vocês já viram, né? Que já começou a falar sobre blues e jazz. A diferença é muito interessante, vindo aí de um produtor, um cara que está no meio musical, que conhece muito e traz consigo essa sabedoria tremenda. Então, Rodolfo, sucesso para nós todos, né? Fica conosco aí. Não sei se você conhece o Fala aí, Tati. Se não, Rodolfo, vou pedir para que você siga as nossas redes sociais aí, dê a força para o canal. A mesma coisa para o Vladimir. Vladimir, Fala aí, Tati, nasce dessa ideia educacional de trazer uma voz, um espaço para que as pessoas pretas possam falar sobre suas histórias, vivências, vitórias e se tornando representatividade em todos os espaços. Espero que você goste. Já conhece o Tony Prada? Tony Prada já Fala aí, Tati. Então, fica conosco aí, que ele já está vindo, já está voltando. É só um probleminha na internet aí. A gente fez alguns testes, mas vocês sabem que as coisas acontecem de modo que fica, né, um pouco diferente, difícil, essa questão de manter a internet, principalmente com chuvas e coisa parecida. Elisete, você também, por favor. E quem mais nos acompanha aí? Fala aí, Tati, essa voz preta da educação, 27 anos, falando dentro de sala de aula a importância de ser um antirracista, mudando a mente das pessoas por meio da educação. Esta educação que falo é uma educação que tem que ser projetada e pensada para o povo negro também, né? Quando a gente fala de educação, é um processo que a gente precisa reavaliar alguns pensamentos, porque assim, né? Elisete, eu não sei se você, ou a mesma Tati, ou Rodolfo, o Vladimir, quem está aí com a gente, se vocês sabem mais ou menos como é que funcionavam as aulas de história de antigamente, né? Quando as pessoas falam do povo preto, sempre falam de um olhar de escravidão. A gente só foi escravo e a gente só serviu, foi um produto de servidão. Mas a gente sabe que não é isso. Aí, ó, acabei de falar que você ia, mas que você ia voltar. Volta. Já estava falando com a Tati aqui, ó. Tati maravilhosa. A gente só podia ser Tati. Já pedindo desculpas para o seu público, imagina. Eu estou com um problema no Wi-Fi aqui hoje, que nunca aconteceu. Você vê o tamanho da força da Tati. Pois eu... o tamanho
o tamanho da força do Tony Eu Prado. estou ainda no 5G. Eu estou ainda tentando entrar aqui no Wi-Fi, mas vamos tentando, vamos continuando Não, com aqui. certeza. O pessoal já está sabendo, isso acontece. E eu vou dizer uma coisa para você, Tony: a força da tua presença para alavancar esse canal, tinha que acontecer isso mesmo. Então, nós vamos ficar nesse papo maravilhoso. Ó, a Tati está dizendo que o papo está muito gostoso. E vamos manter o papo ótimo para a Tati também. Vamos Só terminar, eu terminar o que eu estava dizendo. Preciso que você termine o Então, raciocínio. a diferença, basicamente isso. O blues tem a sua textura, o lamento, a voz marcada. O jazz, a principal marca do jazz é a liberdade do improviso. Então, é claro que aí, isso que eu estou falando é a tábua rasa. A partir daí tem a evolução. O jazz tem 1000 variações, do jazz, tem o jazz tradicional, tem o jazz contemporâneo, e aí tem uma variedade enorme, e o blues também. Mas são primos. Mas muita gente confunde. Perfeito. Esse é um tema maravilhoso para a gente entrar. Porque, assim, aí eu queria saber de você o seguinte: só se eu estiver errada, não teve mais sucesso jazz do que o blues? Você acha que o blues não foi meio apagado? Assim, meio. Depende. Depende. Não, eu quero saber da sua opinião. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque se você disse que a marcação do blues realmente é um lamento das pessoas que estavam sendo escravizadas, das pessoas que estavam sofrendo dentro do campo de canas, de algodão, elas estavam nesse ambiente. Isso não é o papel da branquitude, certo? Quem viveu isso foram pretos. E aí aí vem o jazz, que são primos, são parecidos, mas ele tem mais liberdade, e aí muitas pessoas conseguem fazer sem ter esse lamento do blues. Será que o blues foi um pouco apagado e surgiu mais, deu mais efeito jazz ou não? Eu acho, meu olhar é que acho que não. Eu acho que o blues teve vários momentos de auge. Eu vou citar só um exemplo. Teve uma artista que impressionante, que com o blues conseguiu ser um artista mainstream no mundo, de ter um ano de mais de 100 shows no ano, de uma construção grande, que é o B.B. King. O B.B. King teve uma carreira nos anos 80, em especial em anos 90, gigantesca, enorme. O jazz também encontrou alguns artistas. Eu diria o seguinte, e tem uma versão mais pop do jazz, do blues, que é a presença de alguns não negros no blues. E aí a gente pode ficar a noite aqui também discutindo o embranquecimento de alguma das musicalidades da... Peraí, gente. Peraí, que acho que ele foi resolver aí de novo. Mas o papo tá bom, hein? Olha lá, ele foi, mas ele volta. Então, eu fiz essa pergunta para ele porque eu fico muito preocupada, não sei se vocês, Rodolfo, Vladimir. Obrigado, Vladimir. Obrigado mesmo. Sucesso à frente para todos nós, tanto para mim, para você, para todos nós aí, estamos em sintonia, é isso mesmo. Um forte abraço. Eu fiz essa pergunta para ele porque eu fico muito preocupada com a questão da apropriação cultural, né? Do esquecimento das raízes e as origens negras, que vem acontecendo, né? Então, por isso que eu perguntei essa diferença um pouco mais profunda sobre jazz e blues. E quando ele fala que o blues tem essa pegada que é muito mais de lamento, de sofrimento, né? De ver as pessoas nos campos de algodão, nos campos de cana, trabalhando, escravizadas, subempregos, e a música que era uma forma de libertação, né? Uma forma de mostrar um pouco mais da sua cultura, das suas dores, e que é uma característica do blues. A minha pergunta para o Tony, que eu acredito que ele vai depois concluir o pensamento, será que não houve um certo apagamento do blues e um crescimento um pouco maior do jazz?
Olha lá, o Tony já voltou, vai e volta, vocês viram, né, gente? Ele vai e volta, mas o importante é que ele vai voltar e aí a gente vai conversar essa noite aí, promete. Então, a minha pergunta para ele foi essa questão dessa apropriação. Eu não sei, vocês. Tati, me responda aí. Rodolfo, me responda. Ah lá. Voltou? Voltou. Voltei. É assim, gente, artista é assim. Artista vai onde o povo está. Então, ele voltou aqui conosco. Eu só queria que você concluísse o Aí raciocínio. tem várias discussões sobre apropriação ou não, Mas é um tem debate que nós vamos à apropriação noite. cultural? Você acredita na apropriação Eu tenho cultural? uma posição tão polêmica. Eu acho que a apropriação É, cultural sempre vai existir. Existe a certo. gente também, quando a gente vai comer um sushi, ou quando a gente vai ouvir, sendo negro, música italiana, a gente também. Acho que nós estamos vivendo um tempo cosmopolita Certo. em que as Mas a gente culturas não se tenta mudar, entrelaçam. né? Se entrelaçam. A questão é o seguinte: o importante é o respeito à história e à cultura de cada povo. Então, assim, quando você ouvir, se você ouvir samba, se você ouvir jazz, se você ouvir blues e tiver a vontade de conhecer a história, o sentido, a energia, se você quer cantar, por exemplo, eu amo uma pessoa que cantou jazz por muito pouco tempo, chamada Amy Winehouse, que ela tinha um Sim. profundo respeito pela história do jazz. Ela tinha um profundo respeito por entender de onde aquilo veio. Então, aí eu pessoalmente, e respeito aqueles que pensam diferente de mim, eu acho que o que a gente produz deve ser consumido por todos mesmo, pretos, brancos. O que a gente não pode é perder o protagonismo. Exato. O que a gente não pode é viver aquilo um pouco que a gente viveu com a presença do Elvis. Né? Porque o Elvis, olha, eu gosto do Elvis, mas o Elvis roubou tudo, tá? O pessoal não gosta quando eu falo isso, o pessoal fica bravo, roubou mesmo. Ele era um talento fantástico, era um cantor Sim, excepcional, mas mas levou. talvez menos por ele, mas ele foi certamente utilizado pela indústria musical, pelas grandes gravadoras e tal, para que colocaram uma cara branca para o rock and roll. Rock and roll era uma arte, era uma música negra. Naquele momento, o racismo ele tinha pouca oposição, portanto ele era maior. E as gravadoras encontraram uma forma de fazer com que aquela música negra fosse ouvida por brancos. E aí colocou uma cara branca. Elvis não foi o único. Houveram vários. Não. Né? Sim. No R&B, no rock, até no blues e no jazz. Então, é importante a gente ter essa consciência histórica, dessa reflexão. Mas não significa que um não negro não possa produzir música negra, desde que faça com respeito. Né? Quando faz com respeito, a gente até esquece que ele não é negro. Por exemplo, quem é que lembra que o DJ 1 não é negro? Pois é, ninguém diz, né? Mas o KC and Sunshine, do KC and Sunshine Band. Ou vários outros que marcaram no soul, no blues, que fizeram a música e a gente ama. E a gente toca até nos bailinhos de preto. A gente faz bailinho de preto na Chic Show e está lá tocando KC. E o KC era um branco. Mas ele fazia aquilo com respeito, pela história. Então, acho que isso é que é mais importante. Eu também concordo contigo na questão. Me preocupa muito a falta do protagonismo, né? Sim, e aí a história que fui eu que fiz, né? Então, você fala, gente, o Elvis, pô, mas e antes dele? Né? Por favor. Eu acho que o Elvis podia. O Elvis poderia ter. Ele podia ter falado, não podia ter falado. Ele poderia ter pegado. Ele poderia ter pego alguns artistas com força negros na época e convidado para fazer. Agora, é fácil falar agora. Que o racismo da década de 60, poucos brancos se tiveram ousadia, ou tiveram vontade, sim, ou tiveram força para se juntar aos negros e enfrentar isso. Então,
mas eu acho que seria muito lindo para a história dele se ele tivesse demonstrado esse respeito pela cultura negra. Eu também acho, viu? Por isso que eu fico assim, meio injuriada. Outro dia, Tati, só desculpa eu te interromper, mas só falar uma coisinha. Outro dia eu fiz um festival de música preta e nós colocamos uma banda tocando David Bowie. E um monte de gente ficou assim, nossa, mas vai entrar David Bowie agora? E eu, na apresentação, eu quis falar, explicar que no nosso festival Afrotriste que a gente quer fazer uma homenagem para aqueles não negros que tiveram atitude e vontade de colocar seu rosto para a defesa. O David Bowie fez coisas fantásticas. Primeiro, pouca gente sabe que o Luther Vandross foi back vocal do David Bowie. Não sabia. Segundo, um dos maiores e melhores, pelo menos na minha opinião, discos do David Bowie, chama-se Let's Dance, e foi produzido pelo Nile Rodgers, o mesmo do Chic. Né? Foi composto, produzido com músicos, e ele tinha uma relação muito forte com o soul, no momento que, para muita gente que de 20 anos está me ouvindo, falando, mas o cara quis se aproveitar. Não. Na década de 70, colocar preto na sua produção era quase perder dinheiro, perder público. Né? Então, a gente também... eu gosto de homenagear essas pessoas, porque eu sei que naquela época era muito difícil fazer o que alguns artistas fizeram. Ô, Tony, deixa eu falar, agora eu vou falar com a Tati, porque... Tati, para você, Tati, querida... Quando ele fizer baile, festa ou coisa parecida, pega o telefone dele, aliás, pega o meu número e me convida, porque eu adoro isso. Se você soubesse a bagunça que eu faço, como eu me divirto. Então, se ele não me convidar, você pode me deixar. Convida. Tony, eu quero só ver. Se você não vier, eu vou voltar no seu programa só para falar. Ela não foi. Não, eu vou. Adoro. Eu, sim, como eu te falei, eu sou chata, né? Essa galera nova, aí, né? Eu fico vendo. Esses dias me falaram assim: vamos no show do rapaz aí. Não posso falar o nome do rapaz, né? Aí eu falei assim: não, mas eu não gosto desse homem. Não, mas ele canta bem. Eu falei: não, mas eu não gosto. Eu acho que samba não combina, não gosto desse cara. Não acho legal. E aí o pessoal, nossa, isso é muito radical. Olha lá, a Tati falou, pode deixar. Tati, por favor. De Tati para Tati, anota meu número. Quando ele fizer festa, me chame, amiga, porque eu adoro e levo gente, viu? O povo adora me convidar, porque eu vou e levo um montão de gente. Olha, mas vamos lá, e a gente vai conversar mais. Tony, você consegue reconhecer um talento? Bater o olho na pessoa e falar, pô, esse aí tem talento? Eu tenho ajuda tão grande de Deus. Assim, vários artistas que eu não tive, obviamente não trabalhei, que eu adoraria ter trabalhado. Por exemplo, eu conheci a Amy Winehouse muito antes dela atingir o sucesso. Eu já via muita coisa e ouvia muita coisa dela e achava que ela ia explodir. Vários artistas eu tive, desde a minha adolescência, eu tinha esse olhar de olhar e falar, nossa, né? Esse cara, essa pessoa. É claro que tem alguns que não deram certo e possivelmente, eu sempre digo para as pessoas, eu tenho alguns mentorados, algumas pessoas que participam de curso comigo, que eu sempre digo o seguinte, talento não é o suficiente para você ter uma carreira exitosa. Além do que, se você andar na Vila Madalena, ou na Avenida Paulista no domingo, de ponta a ponta, você vai ver um monte de talento. Um monte de gente boa. Mas também, se você olhar para o mundo da música brasileira em especial, você vai ver um monte de gente sem talento com uma carreira exitosa. Pois Tony, que horror! Então, tem uma menina que eu detesto ela e tem até coisa na Netflix, meu. Falei, Netflix, vocês estão loucos? Pois mas a pessoa tem uma carreira exitosa. Então... talento não é algo suficiente, mas eu, graças a Deus, eu tenho um prazer. Eu conheço tantos talentos que ainda não vingaram, que ainda não saíram, que eu adoraria ter recurso e condição de fazer essas pessoas desabrocharem. Aliás, se você está assistindo
e você é investidor, né, Tati? Se você é investidor, em vez de investir naquela startup, você pode investir naquela startup, outra, mas você também pode investir em talentos artísticos. Você pode investir em projetos de carreira, porque, além de tudo, além de ter retorno financeiro, que é importante, você ainda vai entrar para a história. Você já pensou? Você ainda entra para a história como uma pessoa que proporcionou, por exemplo, que artistas como Cassiano, Simonal, ou Gilberto Gil, Milton Nascimento, falando da música brasileira, Luiz Melodia, Gonzaguinha, um monte de gente, Gal Costa, para não falar só dos negros, Gal Costa, Caetano Veloso, tem muita gente boa na música brasileira, e tem um monte de gente que desaparece por falta de oportunidade, por falta de apoio. Top. Top. Isso é Tony Prada. Tony, mas veja só. Tati, acompanha comigo. Porque Tati, de Tati para Tati, adorei o nome dessa mulher. Tony, acompanha comigo. Fala aí, Tati, vai se tornar um programa ao vivo, com plateia e com música. O que é que eu vou fazer? Eu quero pegar esses talentos pretos que ainda estão por aí, precisando essa luz desse financeiro, e vou tocar esse povo para cantar lá, e nós vamos crescer juntos. Investidores, estou atrás de você, estou com uma equipe aí, viu, Tony? Atrás, já garimpamos cara com grana, e nós vamos atrás, porque nós precisamos de representatividade. E, além disso, a gente precisa colocar em evidência o nosso povo. Eu queria falar de Black Money, eu queria ter... Money, vamos falar de Black Money, de Nina Silva e de Sérgio Wall. Sim, olha que maravilha. Meus amigos, fala. Mas eu queria que os pretos tivessem capital suficiente para fazer investimentos nessa área. E a minha experiência de vida é que não tem ainda. Exatamente. Não tem. E eu acho que a gente pode buscar... a gente precisa aprender a ter gestão, a gente precisa saber não perder o controle daquilo que a gente cria. E quando eu decidi cursar administração, estudar para transformar aquilo que se fazia em gestão de empresa de indústria de automóvel e comércio, e levar isso para a cultura, para a arte, para pensar administração e gestão da arte como um negócio. Veja bem, eu não estou dizendo que toda arte é negócio. Sim. Arte é um direito de cidadão, cultura é um direito de cidadania. Todo ser humano pode produzir arte, cultura, música, dança, artes cênicas. Música e dança e arte é um traço da formação da identidade de qualquer povo, e do povo brasileiro é importante. Mas tem uma coisa também: a arte e a cultura podem ser profissões, podem ser trabalhos. E quando elas se tornam profissões e trabalhos, é muito importante que ela observe e absorva algumas tecnologias, algumas técnicas que a administração de empresa, das empresas, construiu ao longo dos últimos 200 anos. E a gente precisa trazer isso para a nossa produção cultural. Por exemplo, você quer produzir um audiovisual. Será mais fácil você buscar recurso nos não negros, afinal, eles detêm 83% da riqueza do Brasil. 83%. 83% está na mão de 1%. E esse 1% não é preto. Então, mesmo quando a gente fala dos nossos queridos empreendedores, nós estamos muito longe do que significa, de fato, ter ou lidar com dinheiro. Nós temos muito que aprender com nossos primos do Norte. Os nossos primos do Norte construíram uma coisa chamada Black Money, que lá tem um sentido muito forte, porque como a sociedade racista de lá construiu uma divisão muito brutal na sociedade, tão brutal que tinha banheiro para preto e banheiro para branco, os negros lá tiveram que construir a sua estrutura comercial. Então, lá tinha supermercado para negro, tinha banco para negro, universidade para negro, e isso fortaleceu as empresas a ponto delas chegarem no patamar que estão hoje. A nossa história é um pouco diferenciada. Eu espero, sonho que daqui a alguns anos
a gente possa, e eu tenho certeza que a gente tem força e energia para fazer isso, para ter capital suficiente, que o meu amigo Sérgio Al, a Rachel Nina Maia, Silva, a Rachel, tudo amigo isso, meu, tudo amigo que nosso. monte, Olha que maravilha. que eles possam ter uma estrutura de capital grande o suficiente para investir nos nossos audiovisuais, nos nossos artistas e tal. No momento, eu ainda acho que a estratégia é, da mesma forma que os nossos ancestrais construíram a capoeira e falaram para os senhores que era uma dança, mas era capoeira, não era dança. Da mesma forma, a gente tem que ter habilidade para buscar o dinheiro que não está na nossa mão. O dinheiro que não está na nossa mão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um projeto construído com as técnicas gerais de administração. Porque os gestores de dinheiro reconhecem essa linguagem. Então, essa é a primeira coisa que ele vai querer, um plano de negócio, um business plan. Um business plan que tem todas aquelas questões principais que são questionadas num business plan. Então, a gente precisa responder quando a gente constrói um projeto, seja ele qual for, mas também no artístico. Então, a gente precisa responder isso e buscar investimento. E aí que está o outro segredo. Nós estamos completando 20 anos da política de cotas, da qual eu tive o prazer de ajudar a construir lá em Brasília. Sim, sim. Nós já temos um monte de advogados negros. Nós já temos... Aí, ó. Nós já temos vários capazes de elaborar um contrato que nos dê protagonismo nos negócios, que nos blinde daquelas possibilidades que a gente já conhece, do dono do capital, de repente, querer gerir o teu negócio. E nós já temos também administradores, pessoas com formação em administração, gestão, contabilidade, para ter uma massa crítica para ajudar a gente a construir e gerir os nossos negócios. Eu acho que o nosso Black Money está mais em a gente socializar conhecimento, cooperar um com o outro para dar o que você tem. Você é um bom advogado, eu teria prazer na minha empresa de buscar parceria com você, para a gente junto ganhar dinheiro. Você é um bom administrador, a mesma que você é um bom contador, vamos trazer para cá. Para quem sabe, os meus netos, que já estão aqui, possam amanhã olhar para um pretinho que está surgindo, um Jadiel de Oliveira, que está aqui, da banda Black, que foi da banda Black Hill, foi da banda Ultrassoul, que hoje tem uma carreira maravilhosa, construindo a sua própria carreira, acompanha e também atua com o Ed Rock, esse artista fenomenal. Quem sabe daqui a 20 anos a gente possa ter gente preta com capital suficiente para fazer investimento. Hoje é muito pouco. O que tem hoje é muito pouco. Então, meu olhar de Black Money é isso, é de colaboração, é de dar o capital que cada um tem. Porque mais do que o capital do dinheiro, o conhecimento é grandioso, é fundamental. Isso que a gente... Está na hora também dos cotistas começarem a retornar para a sua comunidade. Exatamente. Fez doutorado, estudou, participou das grandes universidades públicas federais, adquiriu conhecimento. É bom também compartilhar esse conhecimento com os seus iguais. Exatamente. E vou pegar o gancho com você e vou te falar uma coisa. Eu sou argelina. A minha família veio toda da Argélia, né? Então, Argélia, Marrocos, Brasil. Norte o norte do continente africano, lá em cima. E são os mesmos pretos que foram para os Estados Unidos e que, um certo tempo, os Estados Unidos até deu um freio porque eles não queriam mais aqueles pretos muçulmanos, porque eles eram porrada mesmo. Eu não sou muçulmana, mas eu sou judia. A minha família, ainda num país que era um país com... que a sua grande maioria era um país judeu, muçulmano, nasce uma família judia ali. Então, eu sou uma mulher com origens judaicas,
Sim. Então, a gente sabe um pouco mais sobre a nossa história, diferentemente de alguns outros negros que não tiveram essa oportunidade de saber um pouco de onde você veio. E uma das coisas que a gente faz, que eu sempre falo, semana passada, eu estava somente aqui com Dirlene Silva, uma das economistas mais top da galáxia que tem na face da Terra. E ela estava falando, a gente conversando e citamos o Sérgio Al, um grande amigo também, a Nina. O que o judeu faz, Tony? O judeu faz o dinheiro dele passar entre ele, primeiro, por 7 vezes, para depois sair, entende? Então, se eu vou comprar uma camiseta, eu vou comprar uma camiseta da Tati, que é uma mulher judia, ainda que a camiseta da Marluz seja mais barata. Mas eu tenho que passar primeiro lá na Tati. Eu poderia comprar 2 camisetas na Marluz, mas eu vou comprar uma só, porque a Tati é uma mulher judia. Então, eu vou lá, eu vou ter uma aula particular com o Tony Prada, mas eu também tenho... Vou jogar, deixa eu ver quem é que está aqui com a gente. O Jadiel. O Jadiel é outro professor, mas ele não é judeu, você é mais caro. Então, o meu dinheiro passa 7 vezes para depois eu conseguir sair. Isso é uma coisa muito simples de se fazer e de conversar, que é uma educação financeira que acontece dentro da escola, dentro da casa. Uma coisa que foi tirada da gente. O povo preto não teve essa oportunidade, né? Não que a gente não saiba, pelo contrário, a gente sabe muito. Aliás, toda a história financeira e matemática sai do povo preto. Mas a gente não teve essa oportunidade financeira de fazer essa... Eu concordo com você. Eu concordo. A gente precisa investir em nós, né? Mesmos. Mas nós precisamos também, além disso, desenhar uma estratégia, principalmente os nossos filhos que estão chegando na universidade, desenhar uma estratégia para que esse recurso, de fato, fique na nossa comunidade, porque não basta comprar. Deixa eu citar um exemplo, gente, para ver se eu consigo ficar claro do que eu estou entendendo. Qualquer pretinho da periferia que trabalha, primeiro a gente tem que entender o seguinte: a nossa economia é gigante, é maior do que vários países do mundo. Afinal, nós somos 56% da população, pensar em negros e pardos, nós somos 56% da população e, portanto, detemos um número significativo na economia desse país. Mas tem uma questão que a gente precisa tratar. 80% do salário de um negro não fica 5 dias com ele. Exato. Tati, ele recebe um salário e no outro dia ele manda o dinheiro para o dono do imóvel, para a rede de supermercado, para as concessionárias de serviço público, e 80% desse recurso, ou 90%, ou às vezes até 100%, não fica 5 dias na mão dele. Isso significa o seguinte, que se a gente não remodelar a estrutura de alguma forma nesse país, cooperativada ou não, se a gente não tiver supermercado, a gente não vai reter dinheiro do nosso povo. Porque ele precisa se alimentar. Exatamente. Se a gente não tiver essas estruturas que vão ficando, por exemplo, 20%, 30% de um salário de um trabalhador pobre, negro, fica no banco. Exatamente. Com as prestações. E é por isso que eu torço tanto para o crescimento do nosso amigo Sérgio, da Conta Black, para que ele se torne efetivamente um banco forte. E vai ter uma agência física, viu? Então, vai construir uma agência física. Top. Se a gente constrói uma estrutura para reter esse dinheiro entre nós negros, vai ficar mais fácil. Exato. Porque se a gente não entender que 80% do dinheiro que chega na cidade de Tiradentes não fica 5 dias lá, vai para a concessionária, para o dono do transporte coletivo, para o dono da empresa de ônibus, para o dono do supermercado, para o dono do banco, para o dono da loja de roupa, que normalmente não é preto. Então, nós precisamos encontrar
formas de discutir no movimento negro, na sociedade negra, a forma de a gente redesenhar a estrutura econômica da população negra. Sem isso, não tem black money. Exatamente. Mas é por isso que eu estou te convidando. Gente, eu estou fazendo ao vivo. Tony Prada. Tati, me ajuda. Tony Prada, entre comigo nessa. Se nós fizermos um programa preto de educação, eu sou professora e luto por uma educação antirracista. Não é essa educação que a gente tem agora, porque essa educação que tem agora, no presente momento, ela não serve para nós, porque ela não está incluído o povo preto dentro dessa educação. A gente precisa fazer uma educação diferente. E para isso, a gente precisa mostrar a nossa força, porque o nosso povo tem medo, Tony. O nosso povo, a minha conversa com o Serginho foi exatamente essa. O nosso povo tem medo de colocar o dinheiro lá, porque acha que alguém vai pegar, acha que ele vai pegar e vai subir com o dinheiro dele, e tão suado, e tão difícil de construir. É essa a construção do racismo. É aí que o racismo funciona. É histórico. Aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, é um racismo histórico, que trabalha exatamente no nosso psicológico. Entende? E aí, essa ideia de uma educação antirracista, que eu estou levando cada porrada, Tony, mas eu não estou nem um pouco preocupada, porque eu preciso de uma educação na qual eu fale também. Eu estou falando da Rainha Vitória, da Rainha Elizabeth, mas eu tenho que falar dos reis africanos, entende? Eu tenho que trazer, por exemplo, informações sobre o próprio país de onde eu vim, da onde é a origem da minha família. E não só. O continente africano tem 54 países. Eu preciso falar para o meu aluno que, por conta da junção de Salomão com a rainha de Sabá, a Etiópia nunca foi escravizada. De todos os países, ela foi a única que nunca foi escravizada. Isso não é falado. A gente não tem os monumentos que tem, os monumentos históricos que tem dentro do continente africano, não é passado. Por isso que a gente precisa de uma educação antirracista. Nessa pegada. Tem pagamento. Exatamente. Porque quem não tem história não tem luta. Uma das grandes alegrias que eu tive quando fui secretário de Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo foi ter distribuído nas escolas públicas municipais a publicação História Geral da África, Top. Que é um livro de 7 volumes produzido pela Unesco. Aqui no Brasil, o MEC, junto com a Universidade de São Carlos, o professor Walter Silvério e outros acadêmicos negros fizeram o resumo da História Geral da África, e a gente teve a oportunidade de colaborar com o MEC na distribuição dessa publicação, porque isso que você está falando, nem nós pretinhos sabíamos. Eu fui descobrir que existiram impérios negros adulto, né? Sim. Adulto. E tem muito adulto que não sabe, nem negro. Exatamente. Então, as pessoas conhecem mais o Wakanda do que os impérios que de fato existiram. Nenhum demérito para Wakanda. É legal, do ponto de vista do imaginário, aquilo foi muito lindo e eu gostei do filme nesse aspecto, mas seria muito importante que a gente passasse a descobrir que existiram diversas Wakandas, milenares, que duraram milênios e que foram destruídos pela expansão colonial europeia. Isso é muito triste. Eu estava outro dia estudando e vendo também, cara, os índios, os seres humanos que a gente chama de indígena, sim, chegaram na América há mais de 2000 anos e construíram civilizações, povos, línguas que foram destruídos muito rapidamente com a expansão colonial europeia. E isso se deu na África e se deu na América também. Ninguém sabe, a gente mora no Brasil e a gente não sabe a história das nações indígenas, os reis indígenas, vou falar assim, né? A história de cada povo, desde o Amazonas, vindo aqui para a região da Mata Atlântica, São Paulo, tudo. A gente não sabe. Exatamente. Isso é uma educação antirracista. Isso é uma educação antirracista. Exatamente. É exatamente isso. Trazer conhecimento para que você... porque o racismo,
Racismo é uma construção do século XVIII, XIX para cá. Isso. Né? E que é uma evolução, entre aspas, científica do outro. A luta contra o outro é uma parte da formação da sociedade brasileira, da sociedade humana. Os humanos vieram do mesmo lugar, somos todos irmãos, vieram todos da mesma matriz. Isso, sim, isso é biologicamente comprovado. Não existem mais de uma raça de humanos. Exatamente. Né? Só existe um ser humano e cada um evoluiu no seu fenótipo para cada região e que ele ocupou no planeta. Se isso é real, não existe o outro. Tudo é nós. Exato. Mas o ser humano tem uma necessidade enorme de construir o outro, Tati. A gente faz isso o tempo todo. A gente fez isso na formação dos povos, nas guerras uma com a outra, na guerra. Olha que coisa, você que tem uma cultura judaica, as pessoas confundem Israel com o judaísmo. O judaísmo é a cultura e religiosidade predominante no Estado de Israel. Mas Israel é uma coisa, o judaísmo é outra. Está no mundo todo. Só te interromper, uma coisa que eles falam, que não tem judeu preto. Você claro que tem. Isso? A Etiópia... É uma prova disso. É um dos berços do judaísmo. Né? Mas sugiro que quem acha que não existe judeu preto, que dê uma pesquisada sobre a origem e sobre o processo judaico dos etíopes. Né? Exato. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, o mais louco ainda é que outro dia fui descobrir que a biologia comprovou que o povo judeu e o povo palestino é o mesmo. Olha... eu estou falando dos brancos. É o mesmo povo que foi dividido por uma concepção religiosa. Mas é o mesmo povo na origem. É o mesmo povo. Assim, ao você pesquisar o DNA de um judeu em Israel e fizer de um palestino em Israel, provavelmente você vai ter enormes semelhanças, que é um povo só. Então, a gente tem na história da humanidade a ideia de ficar construindo o outro. E mesmo quando a gente está aqui na sociedade brasileira, por que o futebol é tão importante, tão forte? Porque constrói a ideia do outro. Eu me reúno aqui, eu sou os corintianos, eu sou Gaviões da Fiel, aquele outro é Mancha Verde. E muitas vezes nós levamos isso ao último grau, ao ponto de assassinar em função disso, do outro. Então, eu costumo dizer o seguinte, que uma das maiores tragédias da humanidade foi quando a gente começou a se achar que tinha o outro. E a gente faz isso o tempo todo. O meu vizinho é o outro. O cara que mora do outro lado da rua é o outro. Ele não é nós. Então, essa eu acho que é uma reflexão importante para a gente fazer. Não desconsiderar toda a cultura tradicional que cada um tem. É claro que tem origem asiática, tem um amor pela sua ancestralidade cultural. Claro que nós, negros, temos amor pela nossa ancestralidade africana, as ancestralidades, porque outra coisa, a gente acha que a África tem uma cultura só. Não, a África são milhares de povos com línguas, culturas, histórias diferenciadas, assim como os europeus também são, assim como os asiáticos são. A China é um estado formado por um monte de nação, né? E que resiste até hoje. Assim como a América era um continente com milhares de nações, né? Mas a gente precisa evoluir, a gente precisa entender que, apesar dessa formação cultural, da nossa ancestralidade cultural, da nossa cultura que deve ser respeitada uma à outra, nós somos um só. Nós somos seres humanos. E temos uma casa só. E se a gente destruir essa casa, não tem outra. Nós temos uma casa, que é o planeta Terra. Exatamente, é isso mesmo. Top, hein? Olha Tem só. gente querendo ir para Marte.
Mas mesmo que a gente colonize Marte, e eu não sou daqueles que acham que nunca vai acontecer, pode acontecer, a nossa casa continuará sendo o planeta Terra. Eu concordo contigo e é isso mesmo. E aí eu vou um pouco além. Para você chegar a essa conclusão, eu também, tem muita gente que também pensa exatamente como você, como nós, é a educação que faz essa transformação. E aí eu bato de novo a questão de uma educação antirracista, onde eu centralizo informações da nossa casa, que é o planeta Terra, não única e exclusivamente de um povo, né, de uma nação, e colocada-se como soberana. E eu falo que e olha só que louco, né, Tony? O judeu ele casa entre eles, né? Mantém a sua cultura entre eles ali fechada, a gente não sai pregando nada, falando para ninguém, ali é aquele grupo. O muçulmano também é a mesma coisa, e eu sempre falo, os muçulmanos são os primos, e na verdade são os irmãos, o povo fica meio bravo, mas os asiáticos, né? Então a cultura japonesa, tudo isso é respeitado. Quando chega na questão do povo negro, não. Então aí o negro não pode se juntar, o negro não pode ter um banco, não pode ter um programa, uma escola, não pode. Por quê? Porque nós estamos desorganizados, né? Malcolm X fala isso, que é uma questão de desorganização. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa deixar para as próximas gerações esse processo de organização. Talvez eu e você a gente não consiga, por conta da idade, chegamos ali já, né? Precisava mais viver 100 anos para conseguir uma coisa dessa, mas a gente pode deixar isso escrito, isso já preparado para a galera começar a prestar atenção. Tanto dos nossos artistas, e eu falo para você, eu sou muito radical mesmo, sabe, Tony? Eu sou radical, o sangue argelino ferve nessa hora de ser radical, de falar, não, eu não quero, não acho bacana, sou contra a apropriação cultural, sou mesmo, sabe? Fico meia brava nesse sentido. Eu acho que a gente tem que se unir e tem que radicalizar, porque não dá mais. Você vê, o racismo começa na escola, você tem netos. Pare e conversa com o filho e depois conversa com o neto. O primeiro dia de aula de uma criança preta é uma agressão. A escola, ela é agressiva com o povo preto. Algumas elas mudam, né? Estão tentando fazer esse trabalho, mas é um trabalho para inglês ver. A própria lei 10.639, que 20 anos completou ano passado, que não é aplicada. Né? Eu falo para você, eu não sei quanto é a sua opinião sobre isso, porque ela não é aplicada, mas eu vejo que a aplicação da lei não acontece porque o racismo religioso não permite, porque tudo que vem de África é demonizado. Também. Né? É demonizado. Eu acho que, então, acontece essa ideia de manter a educação baseada nessa terra do racismo, e aí a gente é construído e nascido ali. E é muito difícil você estudar nesse país sendo preto. É muito difícil, sabe? Eu tive umas vantagens na minha vida de conseguir fazer algumas coisas a mais, ir para uma faculdade, fiz PUC, mas eu era a única pretinha de estimação, entende? Você pagando ou não, você é preta e já era. É muito difícil estudar nesse país. Eu concordo com você que o racismo, e aí dentro do racismo religioso, racismo cultural, racismo, são um dos responsáveis para que a lei 10.639 não tenha se expandido. Mas eu acho que ela coleciona já algumas vitórias. Sim. Eu acho que ela permitiu que professores antirracistas pudessem ter uma lei que garantisse e permitisse que ele pudesse desenvolver o trabalho. E também a lei permitiu que alguns gestores públicos pudessem comprar materiais de suporte, pudessem comprar produzir livros, comprar para dar instrumental. Uma vez me perguntava o seguinte, quando eu estava no governo federal, me perguntava o seguinte: mas não é estranho começar a política de cotas pela universidade quando a gente devia estar preocupado com a educação fundamental,
com a educação básica, e eu sempre dizia o seguinte, gente, a questão do racismo na educação é parecida com o enigma da Tostines, né? Se ele vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Eu dizia o seguinte, que para que a gente possa ter uma educação fundamental, educação básica qualificada, é preciso alterar a universidade. Exato. Porque a formação dos professores, negros ou não negros, no ensino fundamental básico, não levava à consideração a existência de negros. Ou seja, se a gente não formasse quadros, de preferência negros, que a cota permitiu, mas mais do que a cota permitir a presença de pretos na universidade, a partir do momento que ela teve que a universidade passou a ter um grupo considerável de negros, o professor de história, o pesquisador, o acadêmico de história, foi provocado a tratar da história de África. Nunca se produziu na universidade tanto conhecimento, tanta tese de mestrado, tese de doutorado sobre as questões da africanidade. E isso é conteúdo, são profissionais sendo formados para, aí sim, poder construir uma educação pluriétnica no ensino básico e fundamental. Então, para mim, esse é um desafio fundamental, é ter profissional qualificado, porque não basta criar lei. Eu crio a lei, eu sou o diretor da escola, eu entro na sala dos professores e pergunto, quem aqui tem condição de falar de arte, de cultura, da história, da ancestralidade africana e até da história da cultura negra no Brasil? Pouquíssimos tinham. Então, hoje a gente está recebendo profissionais com alguma formação, com alguma coisa para poder começar a transformação no ensino básico e fundamental. Mas temos um desafio, Tati, do eu e o outro. Eu creio, porque eu vou te falar uma coisa para você. A igreja protestante evangélica no Brasil tem na sua composição, na sua base, um número gigantesco de pretinhas e pretinhos. Se a gente falar em especial, por exemplo, da Assembleia de Deus, é um negócio impressionante. Sim. É uma igreja essencialmente negra. E eu acho que a gente vai ter que aprender, Tati, uma forma de dialogar com esse povo. A gente vai ter que encontrar um jeito de desmontar aqueles líderes que são racistas, homofóbicos, que são preconceituosos, misóginos, que estão na gestão dessas religiões. Não são todos, eu conheço vários, que são minoria, claro, mas eu conheço vários sacerdotes cristãos que têm consciência, que têm uma formação, que têm uma visão mais pluriétnica da realidade e tal. Valorosos, inclusive, porque sobreviver nesse meio é mais difícil. Mas nós vamos ter que encontrar, nós teremos que encontrar uma forma, porque a forma como a gente fala não é compreendida, não é entendida. Eu tenho uma preocupação assim, sabe, Tati? Por exemplo, de um protestante que esteja assistindo, por exemplo, a gente aqui agora, e começar a entender que a gente não vai construir um Brasil forte, desenvolvido, se a gente não levar em consideração e respeitar cada um do seu povo. Veja bem, você é evangélico, você não é obrigado a acreditar na religiosidade de matriz africana. Isso você não é obrigado. O que você é obrigado é a respeitar as pessoas como cidadão. O que você é obrigado é a respeitar a cultura do outro. É isso que você é obrigado por lei. Porque o contrário disso se chama racismo. Agora, nós temos que encontrar uma forma no Brasil de dialogar. Eu não sei como. Porque, de um lado, tem um povo negro bastante machucado, sofrido por 400 anos de massacre e de heroísmo.
Porque sobreviver com a religiosidade de matriz africana, com tudo que foi feito nesses 400 anos, é um heroísmo dos sacerdotes e dos filhos e dos adeptos das religiões de matriz africana. Então, a gente, com o processo, vai ter que não desaparecer, porque ela não vai desaparecer, mas a gente vai ter que cuidar dessa ferida nós mesmos. E, do outro lado, nós temos milhões e milhões de negros que optaram por outra religiosidade. E não está errado. É uma decisão, é um direito, é uma decisão. E a gente deve respeitar essa decisão. Mas a gente, no Brasil, precisa encontrar a intersecção de diálogo. Sim. Até porque, Tati, eu acho que não está difícil. Porque toda família preta tem o evangélico, o macumbeiro e o católico dentro da religião. E lá a gente se entende. Exatamente. Né? Na mesa, no churrasco, a gente se entende. A gente está no churrasco, tem aquele pretinho que a gente chama de crente, que não bebe, mas que olha ali, vê o preto bebendo, troca ideia, tal. Tem o outro de matriz africana que tem as suas posições e tal. A gente, quem está tentando nos separar é quem não tem importância nesse processo. Exatamente. Então, a gente vai ter que encontrar formas de encontrar diálogo e aí superar um pouco disso que você está falando, que eu concordo. O racismo religioso tem sido um grande problema para a evolução, não só da questão da educação, mas para a cultura. Sim. E para outros aspectos. Exatamente. E isso é uma coisa de novo tempo. Que eu quero dizer para você o seguinte: os cristãos cansaram de comprar disco da Clara Nunes no Brasil. Minha mãe era cristã. Sempre foi cristã. É cristã. Minha mãe ouvia Clara Nunes. Ouvia Martinho da Vila falando do sino da igrejinha, faz Belém, Belém. Então, isso não existia no nosso povo. Sim. Isso está sendo incutido no nosso povo, essa guerra religiosa. E eu acho que está na hora das nossas lideranças dialogar e encontrar uma forma de falar com o nosso povo. Eu concordo plenamente contigo, ainda volto a dizer que tem que ter uma nova estrutura para a educação, para isso aconteça. Eu entendo que muitos negros estão dentro das igrejas evangélicas, porque as igrejas evangélicas elas têm o discurso da prosperidade. Você vai conseguir, você vai vencer, e a gente está difícil, a questão filosófica não traz para a gente essa força que o discurso da prosperidade. Por isso que eu entendo que tem muita gente nessas igrejas. Tem uma coisa que a gente precisa observar. A esmagadora maioria das igrejas evangélicas não são aqueles grandes templos do Malafaia, um monte de igrejinha na periferia e que muitas vezes fazem um trabalho fantástico. Quem mora em Quebradas já viu ex-alcoólatra tendo processo de recuperação. Por quê? Porque muitas vezes os dois únicos espaços que a Quebrada tem para a pessoa ser ouvida ou é o terreiro ou é a igreja evangélica. Exato. Porque muitas vezes, com raras exceções, é claro, a igreja católica cercava sua área com grade, não deixava nem morador de rua dormir na beira da igreja. As igrejas evangélicas tiveram esse papel, essas igrejinhas que eu estou falando. Eu não estou falando desses pastores milionários que construíram franquias. Eu estou falando das pequenas igrejas que tem lá na cidade de Tiradentes, uma a cada esquina, e que tem pastor que normalmente trabalha, que não enriqueceu com a sua fé. Então, eu acho que essas pessoas, a gente precisa encontrar uma forma de dialogar. Porque essas pessoas não precisam concordar comigo e com você, Tati. Sim. O que a gente precisa é voltar para aquela tradição gostosa do final de ano, que reúne na família preta, reúne lá diversos familiares que são de religiões diferentes, de times diferentes, com posições ideológicas diferentes,
e a gente se dá certo. O que a gente não pode permitir é que o nosso povo caia nessa esparrela que a sociedade brasileira está vivendo, do tal da gente do bem contra da gente do mal. Exatamente, isso é o fim. Concordo contigo. Nossa, gente, que maravilha. Ó, deixa eu pedir aqui, ó. Eu preciso entrevistar o Jadiel. Tony, você podia me dar uma lista de gente? Jadiel, você deve. Jadiel, ó, o Tony até ele foi, mas voltou. Jadiel, você Jadiel é um patrimônio. Jadiel é um patrimônio da cultura paulistana. Né? Jadiel, autoriza o Tony a passar o seu telefone para eu te entrevistar. Patrimônio público, né? Patrimônio histórico. Já tem chapinha. Já está com a chapinha, já era, Jadiel. Você tem que vir para falar Itati. Realmente, olha, tem aqui a Pri Araújo. Tá gostando, Pri? Eu também tô amando. Pri, super beijo. Aí, outra que eu quero entrevistar. Tula Mello. Preciso entrevistar essa moça. Deve, urgente, rápido. Por favor. Meu pedido, hein? Por favor, venha. Por favor, eu quero entrevistar você, gente nova, não é? Coisa nova, gente bonita, eu gosto assim. Então vamos aproveitar e divulgar. E você que gosta de um soul, gosta de música preta e tal, você precisa, se não conhece, precisa conhecer a Tula Mello, sabe? Uma artista excepcional. Dá uma olhada, se não me engano, dia 8 ou 9, já divulgando, a Tula vai estar no Blue Note, ali na Avenida Paulista. Você vai ter a oportunidade de conhecer. Se você gosta de Diana Ross, se você gosta de Lauryn Hill, se você gosta de Al Green, se você gosta de Marvin Gaye, vai lá. Ô Tony, você vai me dar o endereço? Avenida, Conjunta Nacional, na Avenida Paulista. Tula, vou estar lá. Vou fazer uma live de lá, diretamente. Levar esse povo do Capão. Tula Mello, gente, isso é cultura preta. Ó, Tiago Cardoso também. Tiago, maravilhoso. Linda, Tiago é meu amigo querido, maestro excepcional, um músico fantástico da banda Arroz de Festa. É o diretor musical da artista nossa, do nosso escritório, é o diretor musical da Isabel Filardes. Então, quando você assistiu o show da Isabel, que também vai estar no Blue Note, dia 30 de março, eu falei da Tula, mas também a Isabel vai estar dia 30 de março, e você vai ver lá o músico excepcional que o Tiago... Se você perguntar na música quem é o Tiago Cardoso, ninguém sabe quem é, mas se você perguntar quem é o Tito, aí Tito Cardoso é o Tiago. Olha, então eu tenho que entrevistar você também, Tiago. Tito Cardoso, tem que entrevistar. E tem a Pri. A Pri Araújo também é uma cantora maravilhosa. Cadê? Pri Araújo. Excepcional. Procuro saber. Ô, Tony, eu vou botar todo mundo nesse seu nome aí, ó. Eles vão ter que eu vou atrás desse povo e todo mundo vai ter que aceitar, porque foi o Tony que indicou vocês, hein? Começando pelo Jadiel. Pois é, Jadiel, por favor. Nossa, é top, mas a gente não acabou não, viu, gente? A gente tem um monte de coisa aqui. Bom, eu já quero... Eu perguntei para ele que ano que ele nasceu. E aí, para saber o que estava acontecendo naquele ano. E a minha roteirista fez a pesquisa. Olha só, Tony, o que aconteceu em 1964? Começando por Dr. King, que faz aniversário hoje, se estivesse vivo, graças a meu bom Deus, Dr. King, todo o meu amor. Esse homem que faz meu coração... Você assistiu o musical, Tony, do Martin Luther King? Ainda não. Tem até uma amiga querida que faz parte do elenco, mas eu ainda não assisti a oportunidade, não. Vamos marcar, enquanto não vai para o Rio de Janeiro, vamos marcar que a gente consegue ir assistir. Você vai adorar. Eu choro toda vez que vou. Mas olha só, hein? Em 64, Martin Luther King ganha o Prêmio Nobel da Paz. A mesma coisa, o Oscar vai para Sidney Poitier, em 64. Em 64... Para você que nasceu depois da década de 80, o Martin Luther King é mais conhecido, mas o Sidney Poitier foi o primeiro popstar preto do cinema americano. A gente, eu na minha idade, a gente ficava
pedindo para os pais para poder assistir à noite a estreia de O Mestre com Carinho, na TV brasileira. Né? E um artista excepcional que a gente perdeu, acho que no ano passado ou no ano retrasado, uma coisa assim. Acho que é 2022, né? Mas é um artista... Procure assistir os filmes com Sidney Poitier. Eu sou fã. Eu não quero falar que eu sou da mesma idade que você, não, porque eu acho um absurdo. Não, claro, você é muito mais jovem que eu. Sou bem mais jovem, gente. Sim. Eu nasci em 2002. O pessoal não está entendendo. Isso aí é tudo pesquisa histórica. Eu nasci em 2002, tá? Mas, olha, eu tive a oportunidade de assistir na escola ao Mestre com Carinho. Chorei cantando a música da Lulu. Nossa, maravilhoso. Então, olha só quem nasceu em 64. Tony Prado. Em 64, Jair Rodrigues também ganha o troféu imprensa. Olha quanta representatividade numa foto só, gente. Jair Rodrigues, quem falar de Jair Rodrigues? Jair Rodrigues foi campeão de audiência com um programa de televisão na TV Record, um programa chamado Fino da Bossa, que era apresentado por né? ele e Elis Regina. Uma coisa sensacional. Top. Olha só que coisa, que noite linda. Martin Luther King, Sidney Poitier, Jair Rodrigues e Tony Prada. Esse povo aqui, todo mundo que trabalha contigo, com certeza são pessoas privilegiadas. Mas eu também trabalho, tá? Então, eu também tenho esse privilégio, porque, além de trabalhar, nós firmamos agora uma amizade que começa... Ô, Tony, no judaísmo tem uma coisa chamada eternos, em que as pessoas... tudo que a evolução humana vem porque Hashem faz a gente evoluir através das nossas inteligências. Só que ele colocou algumas pessoas para sensibilizar a própria nação, as próprias pessoas, a humanidade evoluir para chegar mais próximo a ele. Essas pessoas, elas fazem a diferença na vida de outras pessoas, transformando com a sua... com o toque a mais que ele deu. Você é um cara desse. Eu já entrevistei várias pessoas que são eternas aqui, e tive esse privilégio de falar, porque são pessoas que fizeram a transformação da humanidade, fizeram a transformação e a evolução humana. Cara, você é brilhante. Você é sensacional. Você é bondosa demais. Não sou bondosa, não. Eu sou egoísta, porque eu sou filha única, filha única, mimada. Então, você já sabe, não sou, não. Eu sou uma pessoa que tem que falar a verdade. Você é um cara que faz um trabalho excepcional, não vai parar de fazer. Gente, ele vai produzir meu programa ao vivo, com gente preta, com música preta, com plateia preta. Não, vai ter gente branca, tá, gente? Não fica triste, não. Vai ter aliados, porque nem todo branco é inimigo. Pelo contrário, tem muita gente aliada. Se a gente pensar... 50-50. Quem inventou racismo não é um problema dos pretos. Racismo é um problema dos brancos. E a gente não vai superar uma sociedade racista só entre nós. Então, é fundamental a gente construir ponte, diálogo, para construir uma maioria. Unanimidade não existe. Como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, ela não vai existir. Unanimidade não existe, mas a gente tem que construir uma sociedade com maioria antirracista, com uma outra visão de mundo, e isso precisa estar presente nos negros e precisa estar presente nos não negros. Isso é fundamental. Pois é. É mais que justo a minha produção, Tony Prado. É mais que justo, né, gente? É justíssimo. Bom, você vai estar no show da Tula? Você vai estar... Na primeira fila. Então, você vai a Tati do lado, você bota a outra Tati do seu lado, hein? Com certeza, vai ser uma honra. Olha, Tati... Duas Tati já até tremo. Pois é, Tati, você está aí. Tati, amiga, a cadeira do teu lado vai estar eu sentada, por favor. A Tati é meu amor querido, Tati Lopes. Tem uma homenagem para a Tati aqui. Cadê onde é que está a homenagem para a Tati? Tem aí uma... olha lá, ó, recado
Olha, do Tony para a esposa Tati. Olha aí, gente, que lindo. Eu não teria construído, eu não seria o homem que eu sou hoje, eu não construiria a trajetória que eu tenho hoje sem ter uma parceira de tamanha sensibilidade, de tamanha inteligência, de tamanho carinho e de tamanha rebeldia também, porque a gente briga também. Nós somos seres humanos, mas é um amor que transformou minha vida, minha visão de mundo e as possibilidades de onde eu posso chegar. Eu não existo sem a Tati Lopes. Que maravilha, viu, gente? Olha só. E já entrou mais uma Tati na vida da Tati e que ele não vai ter jeito, não. Ô, Tony, tem que dar um recado para você aqui do Gibson Trindade. O Gibson é um amor de pessoa. Coloca aí pra gente. Gibson é meu herói. Gibson, primeiro porque eu sou um fã. É um negro com uma capacidade de gestão, uma capacidade de articulação e é um dos líderes na liderança do Pacto pela Igualdade Racial, que prestem atenção, é um projeto tão importante, tão bonito, que tem dialogado com quem detém a riqueza, tem dialogado com as empresas que de fato detêm a riqueza, para que elas de alguma forma entendam que a gente, por enquanto, está batendo na porta com muita educação e pedindo para que eles incorporem e entendam que nós estamos numa sociedade diversa, com uma população negra gigantesca. E mais o meu amigo Gibson também é bravo suficiente para, depois desse toque delicado, gentil e educado, também exigir e ser preciso e duro na sua luta cotidiana por uma sociedade menos racista e mais diversa. E eu admiro muito toda a equipe, o Gilberto, a Nalva, o Gibson e os outros que fazem esse movimento tão importante na sociedade brasileira. E eu sonhei muito, viu, Gibson? Como eu sou um pouco mais velho que todos, eu sonhei muito que alguém construísse o processo que esses meninos do Pacto estão construindo. E me emociono cada vez que eu vou lá, cada vez que eu participo, que eu vou nas atividades deles, eu me emociono porque eu sou grato a Deus por ter podido testemunhar esse momento e esse trabalho tão importante do pessoal do Pacto. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. Não, com certeza. Eu sou apaixonada por todos, Gilberto, Nalva, Gibson. Já passaram por aqui, o Gibson está aí, o ano passado, Nalvinha, Gilberto esse ano, Giba mora no coração da Tati. E a gente vem fazer esse trabalho junto porque eu preciso fazer parte dessa construção para que a educação antirracista aconteça de verdade. Mais para frente, o que quero é ter uma escola, construir uma escola antirracista, sabe? Do começo ao fim, porque a gente precisa pegar essa galera com educação, e a educação é uma arma necessária. Ela é usada para manter o racismo, infelizmente, até hoje, mas ela também pode ser usada para ser o contrário disso, né, Tony? Mudar a vida das pessoas. Sim. Bom, a Tati já garantiu que eu vou ter a minha cadeira VIP, já está escrito aqui, Tati, amiga. Tati não trai Tati. Se a Tati diz, está resolvido. Então, quem manda. Eu não quero nem mais o seu telefone, viu, Tony? Eu quero o telefone da Tati. Tati, me dá o seu telefone, me passa o número do seu telefone. Olha que lindo. Tony, meu amor, você tem o dom de me emocionar sempre. Tati Lopes, a esposa do Tony Prada. Com certeza, ele emocionou não só a sua vida, como a vida de todas as pessoas que assim o conhecem. Tony, primeiro que eu tenho que te falar, quem vai estar aqui, essa menina top. Antes de você finalizar com a sua mensagem, eu preciso... A Sofia, MC Sofia. Eita, danada. Sofia. MC Sofia. Luciana Queda,
A minha favorita, Dona Lúcia. A MC vai estar, a MC Sofia vai estar aqui amanhã, vai estar conosco. Sofia, querida, a Sofia acompanha desde os 5 anos de idade. Entendeu? Olha só, que top. Ela, a Lúcia Maquema, acompanham desde. E é um talento que surgiu desde a infância e está cada dia tão grande, tão maior, tão enorme. Parabéns, Sofia. Você é maravilhosa. Top, top. Vai estar aqui minha flor de maracujá amanhã, linda, linda. Sofia é uma das nossas representatividades aí, jovens. E aí, Gabi também. Essa mulher é uma mentora. Meu, olha, Tony, pensa numa top, uma pessoa que fala sobre autoestima, sobre a beleza da mulher preta, e assim vai. Mas agora a gente vai chegar ao fim, porque começa o fim do Fala Itati hoje com Tony Prada, mas muita coisa está vindo aí. Antes disso, eu quero que você deixe sua mensagem registrada aqui, ao som dessa mulher que eu amo de paixão. Hoje eu escolhi ela para você. Eu escolhi os dois. Escolhi o Barry White, escolhi a Nina Simone. Porque eu falei, gente, eu vou começar com o Barry. Eu trago todo mundo para mim, viu, Tony? Não sei se você faz isso em casa. Tem dia que eu chego e falo, Barry, hoje eu preciso de você. Hoje eu quero que você deixe sua mensagem ao som de Nina Simone. Gente, muito obrigada a todos vocês. Vocês são maravilhosos. Curtam Fala Itati, que essa luta só está começando. É com você, Tony Prada. Ao som maravilhoso dessa mulher que eu amo, Nina Simone. Procure saber, se você não conhece, procure saber a história dessa mulher maravilhosa. O que eu queria reafirmar é dizer o seguinte: você, pretinho ou pretinha, você pode tudo. Você pode qualquer coisa. Você deve construir qualquer coisa. Um dos nossos principais questões e problemas é a coisa do travamento, do limite da onde você pode chegar. Você pode morar no Capão Redondo ou você pode morar nos Jardins. Você pode. Você pode dirigir o teu projeto cultural, você pode buscar investidor, você pode tudo. Porque uma das formas da gente superar o racismo é eliminar os efeitos dele. Os efeitos do racismo é o impedimento. E uma das formas da gente ser vitorioso é poder fazer tudo. Mulher pode fazer tudo. Mulher pode ser tudo. Negro pode fazer tudo. Pode ser aquilo que você quiser. Morar onde você quiser, vestir como você quiser, ter o seu cabelo da forma que você quiser. A gente pode tudo. Esse monte de pode é o que nos vai dar aquilo que a gente tanto almeja. Poder para o povo preto. Top! Que linda mensagem, que linda mensagem. Tony Prada, você ganhou mais uma fã, viu? Você ganhou mais uma fã. Mais uma fã. Você que ganhou. Você que ganhou, fã. Olha, Tati, agora seremos duas, viu? Nós duas vamos infernizar a vida dele. Tati, muitíssimo obrigada, maravilhosa. Super beijo, querida. Tudo de bom. Que a Hashem proteja sua casa sempre. Que a Hashem lhe traga para você muita paz e muita vitória. Muita saúde para os seus filhos e netos. Tony, a mesma coisa para você. Muito sucesso e que a gente continue nessa nossa luta. Porque nós cansamos de sofrer. Agora a gente vai correr atrás dos nossos direitos. Né, Tony? Então segura aí que nós estamos chegando. E me desculpe por bagunçar todo o roteiro do programa. Baguncei pois tudo. É. Que bom. Porque quem bagunçou, gente, foi o Tony Prada, não foi qualquer um, não. Então, muito sucesso para todos nós. Muitíssimo obrigada. Amei, Tony. Amei. Você é o cara. Você é sensacional. Muito obrigado mesmo. Tudo de bom. Galera, super beijo. Eu sou a Tati Regina e esse foi mais um Fala aí, Tati. Amanhã, MC Sofia. E olha, tem tanta gente. Tony, vou precisar da sua ajuda, hein? Luísa Helena acabou de entrar. Luísa, pena que você chegou no final, mas super beijo para você também.
Sucesso, gente. Muito obrigada. Shalom. Obrigado, Tony. Tudo de bom. Obrigado, querida. Tchau.